Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós tivemos uma manhã muito abençoada aqui na igreja. Como já é costumeiro em alguns domingos desse ano, pelo menos uma vez nós estamos fazendo isso, uma manhã de adoração, de louvor, uma manhã profética, verdadeiramente profética. E nós sentimos renovados em todos esses momentos. Hoje não foi diferente. Hoje podemos dizer que o Espírito do Senhor nos visitou, nos fortaleceu, nos revigorou. Quantos estavam aqui e sentiram isso verdadeiramente na sua vida? Diga muito obrigado, Jesus. E quando eu olho para a igreja agora, eu vejo faltando muita gente. E eu fico pensando, será que muitos não conseguem estar pela manhã e à noite na igreja? Será que é isso? Mas nós conseguimos trabalhar pela manhã e à tarde, não é? Amanhã muita gente vai entrar às 8 da manhã e vai sair às 18. E vai chegar em casa e ainda vai ter algumas coisas para fazer. E é por isso que Jesus pergunta para os seus apóstolos: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Sabe por que eles não puderam? Porque eles estavam cansados. E às vezes é exatamente isso que nós dizemos: hoje eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, deixa eu ficar em casa porque amanhã é segunda-feira. Mas sabe de uma coisa, queridos, tem tanta coisa extraordinária e maravilhosa para acontecer quando nós estamos cansados, mas ainda assim persistimos, ainda assim ficamos na presença do Senhor, ainda assim não desistimos. Lá no livro de 1 Samuel nós vemos a história de Ana, uma mulher que estava cansada. Eu não sei quantas horas ela ficou, mas certamente ela ficou horas. Chegou ao ponto que ela não conseguia mais falar. Ela apenas balbuciava algumas palavras ininteligíveis. Mas o homem de Deus, o sacerdote Eli, viu aquela mulher e viu que ela estava aflita. E ele diz: o que você quer, mulher? E ela contou a sua história e ele diz: Deus vai te dar um filho. Sabe, muitas vezes nós somos levados no limite da exaustão. Muitas vezes nós somos levados no limite da nossa capacidade. E é nesse momento em que o Senhor vai abençoar. A história de Jacó não é diferente. A Bíblia diz que Jacó foi ao val de Jaboque. E ali contendeu um anjo com ele toda a noite. Poderia ser apenas uma hora, né? Estaria bem, né? Imagina você lutar com um anjo. Não é com um homem, é um anjo. A noite inteira. E quando o sol estava raiando, diz a palavra do Senhor, e Jacó não desistia, aquele anjo dizia: deixa-me embora, deixa-me embora. Ele diz: não deixo. Sabe, querido, se nós quisermos algo especial de Deus, nós precisamos aprender a persistir a noite toda, a madrugada inteira. Nós precisamos superar o cansaço, a fadiga. Nós precisamos fazer isso. E não é por acaso que estou falando isso, porque está no cerne da mensagem que eu quero ministrar nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Quero ler apenas um versículo 23. Vamos colocar de pé em reverência ao texto bíblico que será lido, amém? Vamos fazer o seguinte, vamos ler alguns versículos a mais. Vamos ler até o versículo 26. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Cada dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro
e se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Podeis assentar. Essa noite eu quero falar sobre renúncia. Eu quero falar sobre perder para ganhar mais. Conta-se uma história que algumas tribos na África se utiliza de uma armadilha bastante simples para capturar macacos. Macaco é um bicho arisco, né? E ele vive no alto das árvores, não é fácil pegar um macaco. E então diz que a armadilha que essa tribo faz é pegar uma vasilha, um cesto que tem uma boca bem estreita e coloca ali dentro uma banana. E o macaco, ele olha para aquilo ali, ele vê a banana, ele pressente, ele cheira, né, sente que há uma banana, então ele enfia a mão para pegar. E quando ele pega aquela banana, e ele percebe que não dá para tirar a mão com a banana na mão. Se ele solta, a banana cai. E se ele não solta, ele fica sem a banana. Então ele vive um dilema. E o dilema daquele macaquinho é: o que eu faço? Enquanto isso, vem os captores, vem aqueles que fizeram a armadilha, e acredita, muitos macacos, eles não soltam a banana. Eles são presos, e o resultado é que eles vão virar uma refeição mais tarde. Tudo isso porque eles foram incapazes de resolver o dilema, de soltar aquela banana e sair livre e fugir para a floresta, para o alto das árvores. Eles se apegam àquele alimento, se apega àquilo que é objeto do gosto, né, do paladar deles, que é aquela banana. Então eles ficam presos até ser capturados. Nessa palavra eu quero falar sobre a importância de renunciar. E também eu quero falar que não é fácil renunciar, é muito difícil. Renunciar não é uma coisa que nós nascemos com isso. Essa habilidade, ela não é inerente de ninguém. Ninguém nasce com habilidade para renúncia. É uma decisão muito difícil renunciar. E isso incomoda muito todas as vezes que nós temos que renunciar a alguma coisa. Não é verdade? Não é fácil nós renunciarmos. Não é fácil renunciar a coisas que nos trazem prazer. Tem muita gente que não consegue renunciar, até mesmo a vícios que trazem muito prejuízo para eles. Eles entendem que trazem prejuízo, mas se apega àquilo. Tem pessoas se apegadas a coisas que estão fazendo sofrer, mas eles estão se apegados porque eles têm que renunciar a alguma coisa embutida naquele pacote inteiro, que traz algum tipo de satisfação. Renunciar, portanto, é um atributo que somente as pessoas maduras e que têm muita consciência do que querem são capazes de fazer. Há pessoas que nunca vão renunciar, vão se apegar, como a história daquele macaco, e vão se apegar até a morte àquilo que traz prejuízo, traz dano para a vida deles. Crianças não conseguem renunciar. Na infância, nós não temos a capacidade de renúncia nenhuma. Você pode esperar à vontade uma criança levantar pela manhã, um menininho aí de uns 5, 6 anos, uns 4 anos, pegar a mochilinha dele, seus cadernos e ir para a escola. Isso nunca vai acontecer. Se o pai não chegar lá e balançar, ele ainda vai olhar, e o que foi? A escola. E ele ainda vai insistir em dormir mais e continuar dormindo, ele não vai querer ir. Portanto, as crianças, não é dada a elas a prerrogativa da renúncia, de decisão. Elas não podem decidir. Quem vai decidir por elas são os pais delas. Os pais delas vão renunciar por elas, porque elas são incapazes de renunciar. São incapazes. Mas é interessante que, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a renunciar. Algumas pessoas vão ter dificuldade a vida toda. Eu conheço gente que já está na juventude, alguns já bem grandinhos, e a mãe tem que ir lá e sacudir: filho, você não tem que trabalhar?
olha só, você não tem que estudar, você não tem que produzir alguma coisa, porque ele se apega. Ele continua se apegando às coisas da infância, né? Ele continua se apegando às coisas que traz prazer a ele e não compreende que para ele ter êxito, sucesso, eles precisam renunciar. Aqueles que não aprenderam a renunciar terão prejuízos, e terão muitos prejuízos nas suas vidas. E cabe muitas vezes aos pais, inclusive não só de crianças, mas de adolescentes, renunciar por eles. Como os irmãos sabem, eu e a Rosângela, nós temos 2 filhos. O Aurélio mais velho e o Ricardo mais novo. E o Ricardo já era um adolescente e nós precisamos muitas vezes determinar para ele o que ele podia fazer e o que ele não podia, né? Às vezes ele gostava muito de videogame. O Aurélio gostava, mas não era desse tanto. O Aurélio era capaz de decidir, estudar, marcar o tempo dele estudar. O Ricardo não. O Ricardo, a gente falava, durante a semana, de segunda a sexta, é estudo. Você vai estudar todos os dias. Você vai para a escola, quando você chegar da escola, você vai fazer as suas tarefas, e não tem esse negócio, já terminei a minha tarefa, não, porque agora eu posso jogar o videogame, não, porque videogame não funciona durante a segunda, nem a terça, nem a quarta, nem a quinta, só na sexta, depois já à noite, né, entrando já no final de semana, você está liberado para brincar um pouco. E assim ele obedecia, porque nós determinamos isso para ele. E ele já tinha seus 14 anos, 13, 14 anos, já era um adolescente. Mas acontece, queridos, que tem pessoas que não vão conseguir fazer isso. Talvez faltou a elas a instrução, talvez faltou a elas disciplina, porque renunciar também é um ato de disciplina. Nós vamos nos disciplinando a renúncia no dia a dia, nós vamos aprendendo isso, nós queremos dormir até mais tarde, mas nós sabemos que se nós fizermos isso, nós vamos perder a nossa aula, e quando nós perdemos a aula, nós vamos estar no dia da prova despreparados. Se eu chegar atrasado no trabalho, eu vou perder o emprego. Hoje, os adolescentes, a maioria deles não trabalha, né? Mas na minha geração, não só adolescentes, mas até crianças trabalhavam. Então eu precisava levantar cedo, eu precisava de chegar no horário certinho. Aos 14 anos de idade, eu já tinha um emprego fixo, trabalhava no outro setor, eu tinha que pegar um ônibus lá no Alto da Glória, ir para o setor sul e chegar lá às 7 horas da manhã. Tinha que chegar até às 7. E saía às 18. E isso era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E domingo até meio-dia. Eu só tinha meio-dia para tarde, para poder fazer outras coisas. E naquele ano, nós já tínhamos aceitado Jesus como Salvador, e tinha umas gincanas na igreja no domingo à tarde. Eu chegava, almoçava, ia para a igreja para participar das gincanas. À noite tinha o culto, e depois nós estávamos no culto. Segunda-feira começava tudo de novo, tudo novamente. Sabe, queridos, isso é disciplina para renúncia. Nós aprendemos a renunciar, é assim mesmo. É todo dia negando a si mesmo, todo dia o desejo é de ficar na cama mais um pouquinho, todo dia o desejo é de ficar parado, mas uma coisa nos levanta. Conta-se uma história, a fábula da floresta, diz que quando o sol raia, ou antes mesmo dele raiar, o leão já está correndo, a gazela está correndo mais ainda, porque se ela não correr mais do que o leão, ela vai virar o almoço do leão. Então é assim, quando o sol nasce, nós compreendemos que há muitas coisas para se fazer, e nós não podemos ficar olhando, como diz um ditado que os antigos costumavam falar, olhando para antes de ontem. Não. Nós temos que olhar para a frente, é para o amanhã, e se nós não olharmos com cuidado, nós vamos perder a oportunidade, porque o Senhor está chamando Israel solenemente, diz: ó Israel, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça
não endureça os vossos corações, não endureça. Abra o seu coração, porque eu quero falar com vocês. Mas Israel era como um menino teimoso. O profeta Osés, o Senhor manda uma mensagem através do profeta Osés no capítulo 6, no versículo 4, chamando a atenção de Israel, de Efraim e de Judá, dizendo: o que te farei, ó Efraim, o que te farei, ó Judá? Porque o seu amor é como a neblina e como o orvalho da manhã, que vindo o sol se desvanece, desaparece. O amor de vocês é tão pequeno, é tão curto, e é isso que está impedindo vocês de me ouvir, de ter uma comunhão comigo. Amado, o que essa geração mais precisa, eles estão dizendo que essa geração precisa disso, precisa daquilo, mas eu entendo que essa geração precisa de amar, ela precisa de se apegar, ela precisa da virtude de se apegar às coisas e com muita força. E as pessoas se apegam a tanta coisa, mas o essencial não se apega. O problema de Israel é que Israel não estava mantendo o seu vínculo, o seu relacionamento íntimo com o Senhor. O casamento está em crise no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. Os relacionamentos conjugais estão em crise em muitas casas, em muitos lares. E quando diz o que é o problema do relacionamento conjugal, algumas pessoas dizem que é a sedução do mundo, algumas pessoas dizem que as mídias sociais têm uma grande influência, porque as pessoas se apegam demais ao celular e fica se apegado a isso, esquece da relação. Mas isso não é causa, isso é consequência. Nós precisamos entender que o desinteresse na relação é que é a verdadeira causa. Não é isso, a consequência é quando nós não nos interessamos mais, aí nos apegamos a qualquer coisa vira distração, qualquer coisa ocupa o lugar essencial, o lugar principal. É isso que o Senhor está falando para Israel. Eles estavam se apegando a tantas coisas e tinham se esquecido do Redentor, do Salvador deles. O casamento, ele precisa de ser alimentado, a relação precisa ser alimentada, e não é uma vez por outra, não é no dia do aniversário você trazer um buquê do tamanho de um cesto enorme, com dezenas de flores cheirosas, não. Isso é bonito, mas não é isso que vai resolver. O que vai resolver é o empenho, o cuidado do dia a dia, todos os dias aquele cuidado, todos os dias aquela presença, todos os dias aquele sentimento, aquela relação afetuosa, cuidadosa. Porque para você destruir um relacionamento, você só precisa se tornar frio, apático e se distanciar. Não precisa de outra coisa, não precisa nem mesmo de palavras, porque a outra pessoa vai perceber que já não existe motivação, não existe mais intencionalidade na relação, não existe mais reciprocidade, e ele vai se murchar. Mas eu olho para Deus e eu louvo muito, porque Deus é tão amoroso, que Ele nos atrai. Em Jeremias capítulo 31 ele diz assim: com amor eterno te amei, e com amor sobrenatural te atraí. Amor eterno te atrair. Sabe, queridos, nós precisamos ser atraídos pelo amor. E o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Coríntios, e lá no capítulo 3 ele fala sobre a excelência do amor. Ele fala assim: olha, ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que você desse todos os seus bens, e se não tivesse amor, de nada aproveitaria. Isso está muito em sintonia. O que Sulamita fala também para o seu noivo, para Salomão, lá no livro de Cantares, diz: ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, certamente seria de todo desprezado. Mas pastor, o que isso tem a ver com renúncia? Tem tudo a ver. Porque renunciar é nós focarmos naquilo que interessa. Porque nós estaremos sempre vivendo num campo minado, nós estaremos sempre cercados por coisas que vão requerer, que vão pedir um pedacinho de nós. Você vai para o trabalho, você fica cansado, você trabalha o dia inteiro,
Mas você está lembrando que você vai chegar em casa à tarde, e quando você chegar lá, você ainda precisa ser aquele homem, aquela esposa, aquele companheiro, aquela companheira, e você precisa de doar. Você não pode gastar toda a sua energia no trabalho. Você não pode gastar tudo lá, porque você tem que ter sobra, você tem que ter recurso, porque você vai dizer, ela vai entender, ele vai entender que o meu dia está assim, o meu dia, mais um dia passa, vira 2 dias vira 3, depois vira uma semana, depois vira 15 dias, depois vira um mês, e depois o relacionamento acabou. Os inimigos de Daniel queriam destruir Daniel, e eles procuraram vários meios e não encontrava nada. E sabe o que eles pensaram sobre a inspiração de Satanás? Olha, fala para o rei fazer um decreto, 30 dias. Durante 30 dias não vai fazer nenhuma petição, ninguém pode orar. A ideia era orar. Ele sabia que Daniel orava três vezes ao dia, todos os dias, 3 vezes ao dia. Todos os dias. E agora eles queriam ver como é que era a capacidade daquele homem de renunciar. O que é que Daniel tinha que renunciar? Você pode descrever aí? Você pode anunciar? Pode apontar o que ele teria que renunciar? Caso ele decidisse cumprir ou deixar de cumprir, caso ele decidisse deixar de cumprir, a primeira coisa que ele estava renunciando era a vida dele. Essa era a primeira coisa. Porque o decreto era o seguinte: todo homem, toda pessoa que durante um período de 30 dias invocar algum outro ser, algum Deus, algum outro Senhor que não seja o rei, será morto imediatamente, será pego e imediatamente será lançado na cova dos leões. Então essa era uma armadilha. E é interessante que Daniel lê aquele decreto. Sabe o que ele faz? Ele renuncia ao decreto, ele renuncia às prerrogativas. A morte seria o caso fatal, mas ele perderia a sua posição de primeiro-ministro no reino, ele perderia tudo e ele seria preso, como ele foi. Mas Daniel, ele demonstra que estava disposto a perder tudo. Sabe, queridos, enquanto nós não estivermos dispostos a perder grandes coisas, nós não vamos alcançar o que é melhor. Esse é um dos textos lidos, muito pregados, né? A fé de Daniel é realçada, mas poucas pessoas param para pensar que Daniel caminhou no fio da navalha. Caminhou. Renunciar é um processo doloroso, não é fácil. Não é fácil renunciar. Às vezes as pessoas estão pensando aqui que eu estou falando que nós precisamos de renunciar ao pecado. Eu não quero nem entrar nesse nível, porque quando nós falamos com o povo de Deus, e eu creio que nesta noite eu estou falando com o povo de Deus que ama a Deus, que conhece a Deus, o nível é mais alto. Não estou falando de pecado, não estou falando de renunciar ao alcoolismo, às bebidas. Se alguém estiver fazendo isso, pode ter certeza que começa tudo por aí. Mas quando nós vamos avançando na relação, nós compreendemos que precisamos renunciar a muitas coisas válidas, coisas boas, coisas que nos dá prazer de verdade. E muitas dessas coisas são coisas justas, não são coisas injustas. Jesus estava falando com esses mesmos discípulos e ele diz assim: quem não deixa pai, mãe, filho, marido, esposa por amor de mim, não é digno de mim. E aí eles se sentiram então agora os bambambãs, né? os aprovados, e diz: Senhor, nós temos deixado tudo isso. E nós não podemos desconsiderar que isso era verdade. Pedro era casado, ele tinha uma esposa, e ele deixou a sua esposa porque Pedro, ele era um dos 3, sempre presente. Eu não sei quantos homens daqueles eram casados, mas a gente sabe que Pedro era casado. E Pedro teve que largar, teve que deixar para trás. Quantas vezes a esposa dele ficou sozinha para que Pedro pudesse seguir Jesus? Tem um momento que a sogra dele está doente, e aonde é que está Pedro? Ao lado de Jesus. Ele teve que renunciar à casa dele, em muitos momentos. É claro que ele não abdicou do seu casamento, é claro que ele não desistiu do seu matrimônio, não. Pedro continuou mandando suprimento, cuidando da sua família, cuidando da sua casa, mas é certo que muitas vezes ele estava ausente. Quantas vezes Jesus diz: vamos para Jerusalém? Pedro morava em Cafarnaum.
E ficava para trás. E não era assim, eu vou pegar um trem, vou pegar um ônibus, vou pegar o avião e rapidamente eu vou lá em Cafarnaum e volto, encontro Jesus, ainda para o dia de amanhã, né? Não. Era uma viagem de dias, irmãos. De Cafarnaum até Jerusalém não se fazia num dia. Então não era um lugar que você podia ir e voltar. Não tinha telefone para você ligar e saber, WhatsApp para você mandar uma mensagem. Como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem? Tá faltando alguma coisa? Não tinha cartão de crédito, não dava para fazer um Pix, não dava para fazer nada disso. Domingo passado eu estava ministrando na igreja de Nova Veneza, e todas as vezes que eu vou ministrar lá, eu me emociono, porque eu vejo a história de um homem que era mais novo do que eu, mas era meu pai. Mas isso aconteceu há 37 anos atrás. E ele aceitou Jesus, ele estava ainda dentro da casa dos 30, e ele não sabia, mas ele só tinha 12 anos para servir o Senhor. E ele serviu com muita disposição. Com 5 anos que ele estava na igreja, ele era diácono, e ele se sentiu compelido a ir pregar o evangelho para a sua família, para a sua cidade natal, de onde ele veio, Nova Veneza, que é aqui bem perto. E ele então pede ao pastor da igreja para que ele fosse enviado. O pastor da igreja permitiu, o pastor Gersinho permitiu que ele fosse para lá, mas o meu pai foi sem o suporte financeiro, e ele ficou fazendo a obra ali, e ele vai ficar 7 anos fazendo a obra em Nova Veneza. Então ele estava 5 anos na igreja, ficaria mais 7 anos lá em Nova Veneza. E sabe, queridos, nos últimos 2 anos, desses 7 anos, ele tirou uma licença por interesse particular. Ele ia todos os finais de semana. Ele pegava a mala dele, numa sexta-feira, ele ia para aquela cidade, ficava lá no sábado, ficava no domingo e voltava na segunda, todos os finais de semana. E ele era funcionário público, ele trabalhava na prefeitura. E chegou um ponto que ele precisava de construir a igreja. Eles ganharam um terreno público, numa praça, e precisavam de construir a igreja, e tinha um tempo curto. Então ele foi lá, pediu uma licença por interesse particular de 2 anos, que era o limite. E durante esses 2 anos ele trabalhou e construiu aquela igreja. E quando ele terminou de construir aquela igreja, e ele viveu aquele dilema, um dilema muito difícil, o que fazer? Se eu não pedir para voltar ao trabalho, eu perco o emprego. Ele ia fazer 50 anos no ano seguinte, ele estava com 49. E se ele volta ao trabalho, então ficava naquela dificuldade de poder ficar lá só o final de semana. E um dia eu já estava casado, e eu disse: pai, o senhor precisa resolver esse dilema. Falei: o senhor tem alguma perspectiva de salário? Ele disse: não. A igreja de Goiânia vai ajudar o senhor com alguma coisa? Ele disse: não. A igreja de Anápolis vai ajudar o senhor com alguma coisa? Ele disse: não. Falei: então o senhor tem que voltar ao trabalho, porque se o senhor não voltar, o senhor vai perder o seu cargo, o senhor vai perder a sua função, o seu emprego, e o senhor não vai ter salário nenhum, renda nenhuma. E assim ele fez, com tristeza, mas ele fez. Você sabe quantos dias ele trabalhou depois dessa conversa, depois dessa decisão? 18 dias. 18 dias. 18 dias depois ele estava indo para o serviço, na sua moto, como ele fazia. Ele foi colhido por uma caminhonete e ele faleceu ali no lugar. No lugar. E ele estava trabalhando com tanta pressa, com tanta urgência, porque ele sabia que não tinha muito tempo. Ele não teria muito tempo. E ele já dorme no Senhor. Sabe, queridos, às vezes nós pensamos que o chamado de Deus é para algum momento especial da nossa vida. Olha, quando tudo estiver tranquilo, quando eu me aposentar. Eu lembro de um irmão querido aqui na igreja, e ele falava assim para mim: pastor Ailton, eu vou me aposentar. Quando eu tiver 50 anos eu vou me aposentar, e o senhor vai ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer a obra do Senhor. E chegou aos 50, ele aposentou. E de repente, cadê o irmão? O irmão não aparecia na igreja, não aparecia, passava um fim de semana, um domingo não vinha, no outro não vinha, depois no outro não vinha, depois no outro não vinha. E um dia eu falei: gente, eu preciso de ver como é que está essa família.
Eles moravam ali no centro de Aparecida, terminou uma escola bíblica dominical, eu fui lá e cheguei lá, eles estavam lavando a casa, e eu falei, irmãos, e aí, vocês sumiram da igreja? Ah, pastor, sabe como é que é? A gente estava numa reforma aqui, e aí, olha, agora nós estamos lavando a casa. Eu falei, mas é domingo, você podia lavar essa casa na segunda, na terça? Já estava aposentado, irmãos. Já estava aposentado com 50 anos da idade que meu pai tinha, quando o Senhor chamou para si. E o compromisso. Sabe, queridos, eu ouvi um pastor sábio lá na Colômbia, no ano 2000, quando eu estive lá numa conferência, lá em Bogotá, e ele diz assim: não temas em pedir um grande compromisso pelo seu povo, porque se você não pedir, o mundo vai pedir. Não existe espaço vazio na vida de ninguém, não existe espaço vazio, lacuna no coração de ninguém. Ou nós nos enchemos do Espírito de Deus, ou nós nos enchemos da alegria do Espírito, ou esse espaço vai ser preenchido por outra coisa. Ou nós nos ocupamos daquilo que é eterno, ou nós vamos estar ocupados por aquilo que perece, por aquilo que fenece, por aquilo que murcha e morre. Não se iluda. Às vezes nós ficamos fazendo planos para depois disso, para depois daquilo, para quando eu estiver com certa idade, para quando eu terminar a minha escola, a minha graduação, a minha pós-graduação, o meu mestrado, o meu doutorado. Mas essa é uma armadilha maligna. Nós precisamos aprender que a nossa relação com Deus tem preferência sobre todas as demais coisas. Não compreenda que Jesus está falando assim: abandona a sua mulher, larga ela para você me seguir, abandona sua mãe e seu pai, desampara eles, porque você tem que servir ao reino. Não é isso que ele está falando. Mas o que ele está dizendo é: se chegar a situação de você ter que decidir se você vai para a casa do Senhor adorar, ou se você vai ficar em casa fazendo companhia hoje, amanhã, semana que vem, para aquela pessoa que não vai, então você terá que decidir quem você ama mais, a quem você honra mais. Quem é que tem prioridade na sua vida? E quando nós priorizamos as coisas eternas, Deus cuida de nós. Enquanto nós estamos cuidando daquilo que interessa os céus, Ele cuida daquilo que interessa a mim, daquilo que interessa a você. Aprenda isso. Naqueles anos, quando meu pai estava servindo ao Senhor ali, quantas vezes ele teve que pegar a malinha dele, a malinha vermelha, aquelas malinhas compridinha, quadradinha, e deixando a minha mãe muito triste, porque minha mãe estava com muitos problemas de enfermidade naqueles dias, e ela dizia: Joaquim, mas eu estou doente, Joaquim, você vai para Nova Veneza? Ele diz: mas Lisontina, o que eu vou fazer? Se eu não for, como é que vai ficar a obra? Quem é que vai dirigir o culto? Quem é que vai ministrar? Quem vai ministrar a escola bíblica dominical? E ele tinha que ir assim mesmo. Eu entendo que o coração dele ia partido, dividido, mas ele tinha um compromisso com Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus estava provendo na vida dele e na vida da casa dele. Numa daquelas tardes de sábado, enquanto ele estava lá, eu estava no monte. Quando eu cheguei ali, minha mãe estava só, e ela contando dos problemas que ela estava tendo. Naquela madrugada anterior, nós passamos de uma sexta para um sábado naquele monte, e a glória do Senhor desceu naquele monte de uma maneira tal que o fogo inflamou o chão para todo lado. Aonde a gente pisava, onde a gente encostava, onde punha a mão, tudo reluzia, tudo virava como que fogo. E quando eu contei isso para minha mãe, ela disse: então ora por mim, porque eu preciso de um milagre. E ela não sabia, mas eu tinha orado no monte e tinha dito: Senhor, se a glória do Senhor está aqui, do jeito que nós estamos vendo, e ela é real do jeito que nós estamos vendo, eu quero que o Senhor visite a minha mãe, e visita ela com cura. E eu não precisei de falar nada disso para ela. Ela diz: ora por mim, e eu orei para ela naquela tarde, e minha mãe ficou liberta, e aqueles problemas nunca mais perturbaram a vida dela. Enquanto meu pai estava servindo ao Senhor, Deus estava servindo a ele e a sua casa. Deus estava cuidando da sua família. Deus estava cuidando da sua esposa. Sabe, querido, às vezes nós pensamos que somos nós dentro da casa é que vai ser o sustentáculo. Não, somos nós na presença do Senhor.
Porque quando nós estamos no altar do Senhor, Deus vai cuidando daquilo que são nossos, dos nossos filhos, vai cuidando, Deus vai cuidando, Deus vai cuidando. Deus vai fazendo milagres, mas nós precisamos entender que o chamado de Jesus não é para alguns momentos esporádicos, para aquele dia que você terminar o seu doutorado, sabe? Não é. Sabe, porque no texto que nós lemos ele diz, quem quiser vir, então você precisa querer. Não é assim. E você é obrigado. Não, não é obrigado, é você precisa querer. Mas se você quiser, ele diz, cada dia toma a sua cruz. Cada dia, não é um dia não. Não é de vez em quando não, todos os dias. Negue-se a si mesmo. Todos os dias, negue-se a si mesmo. Todos os dias, toma a sua cruz e siga-me. Todos os dias. E vai ter dia que vai ser muito difícil negar. Vai ter dia que vai ser tão difícil. Em 2018, eu já estava com o meu tempo da minha carreira cumprido, eu já tinha tempo suficiente para me aposentar. E foi assim, parece muito simbólico. Um dia desse eu estava conversando com o pastor Luiz e estava dizendo isso para ele. No mês de janeiro, no mês em que eu podia me aposentar, e eu não me aposentei, estava prontinho para trabalhar. E eu ia sair para trabalhar às 7 da manhã e fui fazer um serviço antes de ir. Às 6 e pouquinho o dia, estava clareando, eu caí de uma escada, eu fraturei a minha coluna lombar, duas vértebras, poderia ter ficado paraplégico. Poderia. Mas sabe, aí eu disse, não, isso é normal, deixa eu continuar. E eu não mudei nada na minha rotina, fiquei ali alguns dias de licença, peguei uma licença obrigatória, não podia me esforçar, não podia pegar 1 quilo, 1 quilo era uma carga muito grande para mim. A minha mãe teve que carregar um pacotinho de açúcar, um pacotinho de sal, porque eu não podia carregar. E eu continuei, e fui até 2022, 4 anos. E quando chegou no início de 2023, eu tive que fazer uma cirurgia de hérnia. Eu nunca tinha feito cirurgia na minha vida, nunca tinha cortado a mim nada, mas aí cortou. E quando cortou, eu entendi que o Senhor estava querendo de mim uma nova posição, um novo compromisso. E a partir de janeiro de 2023, até hoje, eu nunca mais permiti que um dia começasse sem eu estar na presença do Senhor. Todas as manhãs eu levanto. Não importa se está fazendo frio, não importa se eu estou cansado, não importa se eu fui dormir à meia-noite ou a 1h da manhã, eu faço isso. E eu não posso deixar um dia, porque se eu deixar um dia eu fico pensando, se eu deixar hoje, amanhã eu também vou querer ficar quieto. Se eu deixar amanhã, depois de amanhã também sabe, porque nós temos uma tendência ao imobilismo, nós temos uma tendência a estacionar. Vai ter dia que vai ser difícil, para mim teve dia muito difícil, que eu não queria levantar de jeito nenhum, mas como aquela música daquela cantora, esqueci o nome dela agora, diz, todo dia eu ouço a voz do Senhor que me chama, da Ludmila Feber, e a voz do Senhor me chama, e ela diz, levanta rapaz, levanta, vai buscar a presença do Senhor, vai começar na presença do Senhor. Então eu tenho doado todas as minhas primeiras horas da manhã ao Senhor. É fácil? Não, não é fácil, é renúncia. Preciso renunciar ao sono, porque eu quero ficar na cama, eu quero ficar um pouco mais. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor. E o apóstolo Paulo diz, eu tenho um compromisso com o meu Deus. Está imposto em mim, e ai de mim se eu não cumprir o que o Senhor impôs. Às vezes nós pensamos que renúncia é uma coisa que vamos fazer quando bem entendemos. Não, renúncia é decisão, nós precisamos decidir renunciar. E Paulo diz, está imposto em mim, eu tenho que cumprir o meu ministério, e eu vou cumprir cabalmente, eu vou cumprir integralmente. Nós precisamos renunciar a coisas que nos atraem. Hoje há muitas pessoas que não estão aqui, é ceia do Senhor, é dia de festa, sabe? Porque não conseguiram renunciar. Um final de dia, um início de noite em casa,
Deixa eu ver o que são as notícias da semana aí no Fantástico. Deixa eu ficar aqui vendo os gols da rodada. São muitas coisas. Às vezes é o cansaço, a fadiga. E nós não vamos desconsiderar que nós vivemos um tempo em que estamos cansados. Nós trabalhamos em 3 períodos. Tem gente que atua na madrugada. Hoje aqui de manhã tinha um rapaz que trabalha na madrugada. A esposa dele está bem ali. E ele trabalha na madrugada e ele diz, em agosto eu vou estar de férias, eu vou poder estar aqui muito mais vezes. Eu fiquei alegre com a postura dele, a posição. Mas sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos continuar caminhando na presença do Senhor. Amém. Quando eu estava chegando perto da minha aposentadoria, eu comecei a pensar o que poderia fazer na aposentadoria. Eu disse, bem, eu passei 30 anos da minha vida sem tirar férias. As minhas férias são de 4 dias, 5 dias, 1 semana, né? Nós não tiramos férias, nem eu nem a Rosângela, desde quando nós nos tornamos pastores. Aquelas férias de 30 dias, aquelas férias, não. O máximo que a gente ficou distante da igreja foi 15 dias durante esse período todo. Isso mesmo porque a gente estava viajando algumas vezes para fora do país, né? Viagem mais longa. Então nós estamos aqui. Aí eu disse, bem, eu aposentar, eu vou construir mais uma casa lá no sítio, e vou passar, às vezes, uma semana lá, outra aqui, uma lá, outra aqui, 5 dias lá, fim de semana aqui. Mas sabe de uma coisa, queridos? Deus não tem esse plano. E Deus tirou isso do nosso coração. E desde que eu me aposentei, estou muito mais envolvido na igreja do que eu estava quando eu estava trabalhando. Quando eu tinha que dar aula, quando eu tinha que ministrar, quando eu tinha projetos para tocar, muitos projetos de pesquisa e tantas coisas. E hoje eu estou muito mais ocupado na igreja. Naquele tempo a gente conseguiu trazer e levar. Mas chegou o dia que o Senhor fechou a porta e disse, não, meu filho, agora não. Daqui para frente não. Eu permiti até aqui. Não resista. Não insista. Aquele encontro de Jesus com Saulo de Tarso, ele diz assim, duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Coisa maravilhosa é quando os aguilhões de Deus nos encontram, irmã Nilza. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que quando Deus tem um plano na minha vida e na sua vida, Ele nos pega, Ele nos prende com o amor eterno dEle e diz, você não vai sair daqui. Eu não vou deixar você se perder, eu não vou deixar você se esguaritar, eu não vou deixar você retroceder. Pedro renunciou a Jesus. Hoje o Mike diz assim, pastor, e o que acontece quando aquele que renuncia, agora renuncia, mas renuncia às suas renúncias? Você está entendendo? Renuncia às suas renúncias. Porque às vezes nós renunciamos para estar na presença do Senhor, renunciamos tantas coisas, mas chega um dia que nós começamos a renunciar a essas coisas. Então nós voltamos atrás, deixamos de renunciar aquilo que nós estávamos renunciando. E Pedro renuncia a Jesus. O Pedro que renunciou a família dele, o Pedro que renunciou, está na casa dele todas as noites, todos os dias. Agora diz, eu não conheço esse homem, não sei quem ele é. Sabe por quê? Para salvaguardar a sua vida. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que Jesus diz assim, Pedro, eu vi que você era fraco, eu vi que você ia cair, eu vi que você não teria força suficiente, então eu roguei ao Pai para que você não perecesse. Irmãos, quando nós temos crédito nos céus, é assim que acontece. Todas as vezes que nós tentamos fugir para aqui e para ali, então o Senhor dá uma arrochada, o Senhor quebra um ossinho em nós, o Senhor nos deixa dar um tropeção e acertar a testa no chão para nós levantar e acordar. Entenda uma coisa, você é meu, eu não vou te deixar ir, eu não vou te permitir te perder de jeito nenhum. Nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes é assim que nós vamos ficar num caminho que se aperta. A Bíblia diz que a vereda do justo, a vereda não é uma estrada larga, mas é um caminho estreito. É como a aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento obscuro, talvez você esteja olhando e não esteja enxergando tanta luz assim, talvez esteja frio demais, talvez você esteja cansado, triste, abatido, mas saiba de uma coisa, se você é justo, está andando na presença do Senhor, o dia vai vir, vai clarear,
A noite vai passar, mas não desista, não retroceda, não volte atrás. Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, na Galeria dos Heróis da Fé, a gente lê versículos que diz assim: pela fé, Abraão ofereceu Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebeu as promessas, ofereceu o seu unigênito. Hebreus capítulo 11, versículo 17. O objeto da paixão daquele homem era o filho. Às vezes nós pensamos que estamos renunciando muita coisa, porque nós estamos abrindo mão de uma promoção, estamos abrindo mão de um cargo, estamos abrindo mão de uma mudança, de um lugar, de ir para o sítio, de ir para a chácara, de desfrutar um tempo mais tranquilo. Não, a Bíblia diz que Deus pediu Isaque, pediu o objeto do amor, da paixão daquele homem, filho da velhice dele, mas a Bíblia diz que Abraão foi provado e ele recebeu a promessa de Deus, mas ele não duvidou. O mesmo que diz: vou te dar um filho, pediu, agora me oferece esse filho de volta. E continua dizendo, lá no versículo 24 até o versículo 27, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Meus irmãos, nós só não conseguimos desistir, nós não só conseguimos renunciar, porque nós às vezes não temos a perspectiva do prêmio. Uma criança não tem essa perspectiva. Uma criança não entende o valor da escola, enquanto ele é pequenininho, mas quando ele começa a crescer, ele começa a entender, ele começa a ter uma visão: eu quero ser isso, eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um professor, eu quero ser... E aí ele entende que precisa renunciar. E nós precisamos de olhar para a eternidade, nós precisamos olhar para aquilo que está além desta vida, porque muita gente não está conseguindo renunciar hoje, porque muita gente está amando mais a carne do que o espírito, porque muita gente está mais presa a esse mundo do que a eternidade, porque nem todos estão tendo uma perspectiva da eternidade. Tem muita gente que acha que essa vida é tudo que ele tem, que os prazeres estão aqui, que as suas riquezas estão aqui, que o seu gozo está aqui. Domingo passado eu estava ministrando ali em Nova Veneza, e quando chegou a hora de fazer o apelo, eu comecei a dizer: olha, eu quero convidar você a vir para o Senhor, porque é uma linha de chegada, a linha de chegada para o crente, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que esperam em Deus, não é o fim, mas é o começo. Para o corredor que corre uma corrida, é o fim. Ele cruzou a linha de chegada, então acabou a corrida. Ou ele recebe ou não recebe o prêmio. Mas para aqueles que estão esperando, a linha de chegada é apenas o ponto em que nós vamos inaugurar a eternidade. Talvez você esteja pensando que tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você não tem. Talvez você não vai chegar ao final de semana. E nós viemos para casa, e quando chegou na quarta-feira, nós recebemos uma notícia que uma pessoa que nós conhecemos, uma irmã amada em Cristo Jesus, da igreja na Vila Redenção, com 54 anos, partiu para o Senhor, repentinamente, 54 anos. Poderia ter mais quantos anos? Talvez 30, talvez até mais. Mas aquela quarta foi o último dia da vida dela. Nós não sabemos. Nós estamos aqui hoje. Amanhã nós podemos não estar. Meu pai tinha 49 anos. Ele poderia esperar muitos anos de vida. Poderia estar vivo hoje. Mas o Senhor já o recolheu há 37 anos atrás. O Senhor recolheu ele. Já dorme no Senhor. Já recebeu o prêmio. O que ele tinha que fazer, ele fez. E ele teve que ser rápido. E ele teve que fazer com urgência. E ele colocou todas as suas fichas em servir ao Senhor até o último momento. Sabe, queridos, aquilo era o chamado. Era uma resposta ao chamado. E nesta noite eu não sei o que é que o Espírito de Deus está falando com você. Eu sei o que ele falou comigo. Eu sei o que ele tem pedido para mim renunciar. E às vezes quando eu olho para mim, eu não fico pensando: eu estou renunciando tanta coisa, eu estou deixando tanta coisa. Sabe, queridos, quando a gente olha
para o que o Evangelho representa, para o que o Senhor renunciou por mim e por você. Quem é que renunciou mais? Ele era rei, filho de Deus, Senhor de todas as coisas, se tornou servo de todos. Ele viveu 33 anos, ele foi moído, ele foi exprimido, ele foi chicoteado, ele foi humilhado e ele foi crucificado 3 horas numa cruz agonizando. E era o Filho de Deus. Pela sua culpa, pelas suas decisões, pelas suas escolhas? Não, pelas minhas escolhas, pelas suas escolhas. Ele renunciou. E por isso Davi, ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todo aquilo que o Senhor tem me feito, por todos os seus benefícios? O que darei eu ao Senhor? A pergunta que você precisa responder nessa noite, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor está pedindo, é isso que você tem que dar. Esta é a resposta. É o que Ele está pedindo de mim que eu tenho que dar. É o que Ele está pedindo de você que você tem que dar. E se você não souber, se não tiver uma resposta, um pedido específico, então, dai o seu coração, porque Ele pede a todos nós: filho meu, dai-me o teu coração. Porque quando nós damos o nosso coração para o Senhor, então Ele se torna prioridade na nossa vida. Então se torna muito mais fácil renunciar. Renunciar às riquezas desse mundo, renunciar à glória dos homens. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: todas as coisas que eu tinha por ganho, hoje eu deixei para trás e para mim é esterco, por uma coisa muito mais excelente, por uma coisa muito maior. Ele era fariseu, ele era membro do Sinédrio, ele era um homem importante da lei, mas ele abandonou tudo aquilo. E sabe de uma coisa? Paulo fez uma decisão extraordinariamente boa. Ele era um homem jovem. Paulo, se ele tivesse ficado vivo no Sinédrio, provavelmente ele teria sido morto no ano 70 depois de Cristo. Porque 37 anos depois da crucificação de Jesus, Jerusalém caiu. Jerusalém foi destruído, suas casas queimadas, seu povo espalhado sobre a terra. Mas Paulo estava em Roma naquele tempo. Paulo estava encerrando o ministério dele. Paulo encerra, na verdade, o ministério dele por volta entre o ano 60 e o ano 70, um pouquinho antes da queda de Jerusalém, um pouquinho antes, mas naquela mesma década. Mas ele teve aqueles 30 e poucos anos para servir o Senhor. Ele teve aqueles 30 e poucos anos para construir uma herança, para construir um galardão. E quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei a quem eu tenho servido, eu sei o que me espera, eu sei que eu vou estar com ele e receberei dele uma coroa de honra, uma coroa de glória e uma coroa de justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Quantos estão esperando isso em Deus? Vale a pena. Quero convidar você a se colocar de pé. E quero convidar aqui à frente, se tiver alguma pessoa aqui que quer entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguma pessoa aqui que tem coisas para renunciar, para estar na presença do Senhor, e você quer receber uma oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Talvez você está sem força para renunciar. Talvez você saiba o que você tem que fazer, mas não está conseguindo. Se você quiser, vem aqui. Quero convidar o ministério de